Bom dia, pessoal. Se vocês estiverem ouvindo bem aí, dá um toque no chat, por favor. Opa, maravilha, então. Bom, galera, então vamos iniciar aí o nosso webinar de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Adriano Oliveira, eu sou gerente de produtos da Darro Technology aqui no Brasil, e esse webinar ele faz parte aí de um conjunto aí de apresentações que a Darro está fazendo sobre soluções que a gente está trazendo aqui para o Brasil, tá? Principalmente agora em período de pandemia. A apresentação de hoje, ela tem relação com a apresentação que nós fizemos ontem, né? Ontem a gente falou sobre o nosso terminal de controle de acesso via reconhecimento facial com medição de temperatura. É um equipamento aí que tem muita ligação, vamos dizer assim, com o período que a gente está vivendo de pandemia. Hoje, a ideia é a gente falar aí sobre uma outra tecnologia que a gente está trazendo aqui para o Brasil, que é uma solução para o controle de fluxo de pessoas em ambientes fechados, né? Apesar do nome comprido, é uma tecnologia razoavelmente simples aí e barata para ser implementada, tá? E do que se trata? Bom, como todo mundo sabe, né? Como todo mundo já está cansado de saber aí, a gente está vivendo um período bastante diferente aí no mundo hoje, né? Que é a questão do coronavírus, né? A questão aí do Covid-19. Bom, acontece que em algum momento, graças a Deus, essa pandemia, a doença, aliás, né, o contágio das pessoas, ela começa a diminuir, e aí as pessoas saem do período de quarentena e começam a viver a vida normal. Então, existem alguns países aí que já passaram pelo que nós passamos neste momento, como Reino Unido, Holanda, Espanha. E quando os países saem da quarentena, eles não podem simplesmente liberar todo mundo, né? Tipo, acabou a quarentena, todo mundo volta ao que estava antes. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. A gente tem que é, tomar alguns cuidados aí para que não tenhamos uma segunda onda de contágio aí na população. Bom, o que vai acontecer? Para evitar essa segunda onda, existem alguns cuidados aí que devem ser tomados para, é, que, para que isso não aconteça. E um deles é, a gente vai, a partir desse momento, a gente vai começar a ter que usar álcool gel, da mesma forma que a gente usava na época lá do H1N1, né? Vamos ter que provavelmente continuar usando máscaras por algum tempo. E uma das coisas aí que o pessoal de saúde propõe é também a limitação do número de pessoas em ambientes fechados. Então, alguns exemplos, né, da BBC News, do Washington Post, de outros lugares aí, dizendo que em vários lugares do mundo, os governos pedem que haja aí uma limitação na quantidade de aglomeração de pessoas, ou na quantidade de pessoas dentro de ambientes comerciais. Então, tipo, não pode entrar todo mundo junto no supermercado, não pode mais todo mundo entrar junto no restaurante, você tem uma limitação de quantas pessoas entram. Eu não sei como é que tá aí onde vocês moram, mas aqui em São Paulo, por exemplo, se você for num supermercado grande, como num Carrefour ou num Extra, ele já tem o supermercado ele está aberto, tá? Porém, existe uma limitação de quantas pessoas podem ficar dentro do supermercado. Já está acontecendo no Brasil. Só que isso tem alguns efeitos colaterais, né? Então é isso que a gente analisa aqui nos cenários. Então a primeira coisa, a gente precisa limitar as pessoas
de entrar no supermercado. Quando a gente faz isso, coloca uma pessoa na porta, normalmente com um termômetro, e aí uma pessoa fica ali, limitando quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, elas ficam próximos dos consumidores, e depois vem uma pessoa, normalmente um profissional de saúde, com um termômetro medir a febre das pessoas. Bom, uh, aí a gente tem um problema, né? Porque aí você acaba formando uma fila meio desagradável, a pessoa não sabe quando que ela vai poder entrar no supermercado, e você tem um risco de infecção para os funcionários. Então a gente está bolando uma maneira de fazer o quê? De diminuir pelo menos essa fila, ou então de dar um norte para os consumidores. Falar, a fila está muito grande, acho que vai demorar um pouco para você entrar, alguma coisa do tipo, tá? E não deixar as pessoas ali paradas em frente ao supermercado, ainda mais com alguma chance de contágio, né? Existe um problema também que principalmente acontece quando você tem mais entrada e mais de uma saída, que é você contar quantas pessoas estão lá dentro. Então, basicamente, a pessoa, o funcionário do supermercado que fica na porta, ele faz isso no olhômetro. Ele deixa entrar um número X de pessoas e depois, para cada pessoa, aí quando atinge um determinado limite, para cada pessoa que sai, ele deixa uma pessoa entrar. Então, é uma contagem não muito eficiente, né? Ah, e depois da pandemia também, existe um outro problema que as pessoas pensam assim, pô, mas eu vou comprar um produto para usar apenas no caso de pandemia. Aí quando a pandemia acabar, eu vou jogar minha câmera fora. Não, na verdade, neste caso aqui, não, isso não vai acontecer. Porque primeiro porque é uma câmera de CFTV, então você sempre tem um local onde você pode colocar ela. E além disso, é um produto que, independente da pandemia, a gente pode utilizar para fins de marketing. Então, esse é um produto que, mesmo depois da pandemia, você continua utilizando ele para outras atividades, né? Tá bom? Então, essa é a nossa. São os nossos principais argumentos aí. E muito provavelmente vocês vão perceber que são coisas que você pode falar para o seu cliente. Até um colega aí deixou no chat, né, que ele está procurando coisas para vender. Então isso aqui é um sisteminha que ele não é caro, não é absurdamente caro, e que ele pode ser usado. Ele não é um produto absurdamente caro, ele de fácil implementação, tem demanda e ele pode ser usado para outros fins depois que a pandemia acabar. Tá bom? Bom, então vamos lá. E aí, qual que é, então, também a ideia? E aqui, como vocês estão vendo, a gente tem uma solução muito simples. Essa solução aqui, ela é usada basicamente para quando você tem uma entrada e essa entrada é também a saída. Então, é um estabelecimento comercial menor. Aí pode ser uma lotérica, pode ser uma pequena farmácia, um mercadinho de bairro, né? Exemplos, eu acho que nós temos inúmeros. E qual que e o que que vai nessa solução? Olha só como é uma coisa muito fácil para ser implementada, né? Primeira coisa é uma câmera. Essa câmera aqui não precisa ser exatamente essa câmera. A gente está colocando esse modelo específico aqui, o modelo 5241E-SE, ele tem que ter o traço SE no final, porque é uma câmera que tem um custo bastante, assim, bastante interessante, né? Ela não é uma câmera cara, não é uma câmera absurda. É uma câmera que está num preço que é proporcional ao preço de uma câmera boa que você usaria num projeto de CFTV IP. Então ela não tem um preço absurdo, tá? Então você precisa de uma câmera dessa. Essa câmera que a gente basicamente vai usar na entrada, que também é a saída desse local. A gente vai precisar de um switch. Bom, às vezes o cliente ele já tem esse switch, né? Tanto que a gente coloca aqui como um produto opcional. Mas aí serve também um pouco para a gente vender nosso peixe, né?
Para quem não sabe, a Darwa, além dos produtos de segurança, né, a parte de câmera, de gravador, a gente também tem essa questão aí do switch. A gente tem switch PoE, a switch Layer 2, Layer 3, tem uma linha de produtos aí bastante completa para quem quiser trabalhar também com essa parte aí de infraestrutura, tá? E o Marcos está perguntando sobre o caso de duas empresas ou mais. O próximo slide a gente já fala sobre isso, tá, Marcos? Tá. E aí, nesse mesmo cenário aqui, a gente então pode usar esse sinal de luz. Esse sinal de luz aqui, na verdade, ele não é um produto específico de CFTV, ele é apenas um sinal de luz, como o próprio nome diz. Então, você vai numa loja aí que vende eletroeletrônico, consegue comprar, não precisa ser exatamente esse modelo, e ele tem normalmente esse sinal de luz, ele é ligado numa alimentação, e aí a própria câmera tem um I/O, né, tem uma entrada e uma saída de alarme, e essa entrada e saída de alarme pode ser usada então para para ligar esse carinha aí, tá? Mas a gente nem vende esse equipamento, ele é mais para mostrar que ele pode fazer parte do processo. O Hugo está perguntando qual a nomenclatura dessa câmera, essa daqui, ó, IPC-HFW 5241E-SE, tá bom? Tem catálogo na página para vocês darem uma conferida. Então, esse sinal de luz, né, que é opcional, e o digital signage. O digital signage, eu entendo que ele seja um negócio opcional, mas que eu acho que é uma das coisas mais legais. Então, eu vou explicar rapidinho aqui como é que funciona isso. Eu coloco a câmera do jeito que está aparecendo aqui, que está aparecendo nessas outras telas, e aí eu delimito uma área, e esse risco aqui que aparece no meio da imagem, aqui no meio do quadrado, ele é um risco que determina por onde as pessoas entram e saem. Tá? É por aqui que a pessoa entra e sai. Quando a pessoa passa para lá, vamos dizer assim, o para lá que eu digo assim, você determina na câmera qual que é o sentido de entrada e saída. Então ele começa a fazer uma contagem. Cada pessoa que entra, ele marca aqui, ó. Nesse caso aqui, entrou 6 pessoas e já saíram 6. Essa tela que você está vendo aqui é o próprio menu da câmera. Tá? Então, eu liguei ela normal, como uma câmera convencional. Aí ele vai ter aqui, eu vou trabalhar como contagem de pessoas. E aqui, ó, nesse Flow Rate Alarm, eu determino quantas pessoas podem ficar no ambiente. Então, aí cada local é um local. Tem supermercado que suporta, por exemplo, colocar 300 pessoas lá dentro, e essas 300 pessoas, elas conseguem fazer, ele consegue, porque assim, vamos supor, um supermercado muito grande consegue colocar 30 pessoas lá dentro, e mesmo toda essa gente lá dentro consegue manter a tal distância social que é necessária, né? Um supermercado pequeno, você não vai colocar 30, 300 pessoas, você vai colocar, por exemplo, 10. Com 10 pessoas dentro de um pequeno supermercado, só para dar um exemplo, eu consigo fazer com que elas se mantenham distantes uma das outras, tá? Então, aí cada caso é um caso. Então, o dono do estabelecimento vai falar, olha, eu quero que tenha aqui dentro, sempre tem apenas, no máximo, 6 pessoas. Então, ele vai ficar contando. Então, ele vai mostrar aqui, ó, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram e quantas pessoas estão lá dentro. E esse available, então, ele vai dizer, olha, então pode entrar mais uma pessoa. Na hora que a telinha aqui fica vermelha, quer dizer, não pode entrar mais ninguém. Aí o cara tem que esperar. Aí entra aquela questão, o cara que está na fila, ele tá vendo, pô, nesse mercadinho aí pode entrar, sei lá, 6 pessoas, então, ou 4 pessoas aí nesse caso, né? Então eu tenho que esperar pelo menos uma dessas pessoas saírem para eu poder entrar, alguma coisa assim. Esse sistema, ah, ele é bem simples, ele é só isso que vocês estão vendo aí, tá? Esse digital signage, para quem não sabe, além de câmera, gravador, switch e tudo mais, a Darro também trabalha com uma parte de vídeo para video signage, para a gente vende monitor, video wall, enfim, uma porção de produtos. Então a gente tem uma tela específica, né, que você vai colocar ali na frente
É um monitor bem bonitão, né, que você vai deixar na frente ali do seu cliente para ele ficar exibindo essa imagem. Tá? Esse é o sistema mais simples. Esse digital signage, se o cliente ele não quiser, por exemplo, investir num digital signage só para isso, ele pode colocar um monitor ali e colocar a tela do jeito que vocês estão vendo aí. Tá? Ele não precisa mais de nada. Então é um sistema bastante simples aí para a gente estar oferecendo para o nosso cliente. Opa. E aí, inclusive, o Nino está perguntando aí, vocês podem entrar em contato com os distribuidores e eles vão passar para vocês qual o preço. Esse preço aqui é bastante interessante para o sistema faz. E aqui, eu vou começar a responder a pergunta não só do... aqui o Gilberto está perguntando se o sistema tem uma função de emitir relatório. Bom, aí a gente precisa vir para cá, ó, tá? Essa solução, ela já é a solução para múltiplas entradas. Quando eu falo múltiplas entradas, aí eu já estou falando de um lugar maior. Eu tenho pelo menos uma porta de entrada e uma porta de saída, tá? Que foi o que o Márcio perguntou, tá? E quando eu uso esse sistema para mais de uma entrada e mais de uma saída, aí eu consigo fazer o que o Gilberto está aí falando, né? Sobre emissão de relatório. Então esse sistema aqui ele já é um pouco mais sofisticado do que o outro, né? A gente precisa de alguns produtos a mais. Mas basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse lembrete luminoso, só que a gente vai ter que ter um NVR para fazer gravação. As câmeras são basicamente as mesmas, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vai entrar no switch, que é basicamente o mesmo que a gente falou da outra vez. E o pulo do gato desse sistema está aqui, ó, tá no software. Aí, necessariamente, a gente precisa ter ou uma versão do DSS Pro com o módulo de BI, ou uma versão específica do nosso DSS Express para esse tipo de aplicação. Tá? Então, assim, a gente tem os dois tipos de software. Isso falando de Darwa, né? Eventualmente você pode ter terceiros aí também fazendo esse tipo de relatório, porque, como vocês sabem, a nossa plataforma é aberta, nosso SDK, nossa API está aí para quem quiser fazer integração. Mas se você quiser uma solução Darwa ponta a ponta, né? Você precisa ter então o DSS Pro com o módulo de BI ou comprar, que aí é paga, a versão do DSS Express com essa função aí, tá? É a mesma coisa que eu falei ontem, né? A gente tem uma versão do DSS Express que consegue trabalhar com a questão da máscara, com essas coisas todas, tá? E qual que é o... Então, e aqui é a mesma coisa, né? Como é que é o processo do negócio, né? A gente tem a gente tem aí a limitação, então isso daí eu faço, eu vou usar o meu software, né? Aí ele tem alguns recursos a mais. E depois que eu fizer essa configuração, eu vou configurar um alarme também. Esse alarme, ele vai aparecer numa telinha mais bonitinha do que a outra, tá vendo? Aqui eu já tenho um visor, vamos dizer assim, uma telinha mais bonita, dizendo se tem espaço para mais gente entrar ou não, e por aí vai. Então, essa tela aqui, para o monitoramento de fluxo, é aquela tela que você vai colocar no digital signage, ou que você vai colocar no monitor bonitão na entrada do estabelecimento do cliente, tá? E aí, eu tenho aqui essa contagem, né? Se eu tiver, se ficar no vermelhinho aqui, ele vai gerar um alarme, e esse alarme vai vir para cá, então, e eu vou ter um log disso, né? E com esse log aí eu tenho, então, aí voltando à pergunta em relação aos relatórios.
Se eu utilizar o DSS Pro com o módulo de BI, sim, eu vou ter esses relatórios. Na verdade, o DSS Pro com continuar mudo. Tá, agora acho que foi normalizado, certo? Beleza. Então tá bom. Desculpa aí, pessoal, mas aqui meu link aqui realmente não está muito bom, principalmente depois da pandemia. Eu acho que minha conexão com a internet aqui ficou meio corongada, mas tudo bem. Enfim, então, no caso aqui, como eu estava falando antes de ter o probleminha aí com a internet, esse sistema, então, ele vai, além dele ter um aspecto um pouco mais profissional, um pouco mais bonito, visualmente falando, né? O DSS Pro com o módulo de BI, ele te dá os relatórios que você precisa para ver quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram e assim por diante, tá? E aí aqui só para mostrar então para vocês que são os produtos que a gente precisa usar para essa aplicação. Ela é um pouquinho mais detalhada do que a outra. Então, câmera a gente tem, na verdade, tanto uma quanto a outra a gente pode usar, tá bom? Não tem problema. A diferença aqui é que você vai poder usar, por exemplo, colocar uma câmera na entrada, colocar uma câmera na saída, colocar duas câmeras na entrada, duas nas saídas, e o software faz essa contagem de quantas pessoas entraram e saíram. Tá? Aí a quantidade é sob demanda, porque vai depender de quantas entradas e quantas saídas tem no cliente. Tá? A gente tem essa câmera que eu já tinha mostrado para vocês no outro slide, e tem essa outra câmera nossa, que é uma famosa câmera nossa com duas lentes, que também serve para fazer a contagem de pessoas. Aí a gravação, a gente precisa ter um NVR com saída de relé, aqui esse modelo aqui opcional, que ele tem um custo-benefício bastante interessante. A plataforma, a gente necessariamente precisa ter o DSS Pro, aqui está errado, tá RPO, mas é DSS Pro, e aí o cliente ele vai precisar adquirir, então, essas licenças aqui, ó, uma licença base e uma licença com o módulo de BI, tá? Isso daqui é importante. Ele, para múltiplas entradas, ele precisa desse software, tá? Não tem outra maneira de fazer isso. Monitor, ele, aí, claro, aí, se ele não tiver um computador para rodar o DSS Pro, a gente recomenda que ele tenha um Dell R230 ou similar, tá? Então, isso aqui ele compra à parte também. E tenham, obviamente, um monitor. O monitor pode ser o nosso, a gente tem alguns modelos que a gente comercializa aqui no Brasil, ou pode ser um similar, mas não é um equipamento específico para essa aplicação, tá bom? Digital Signage também é opcional, é aquela telinha bonita que vai ficar na entrada aí do estabelecimento. O José Garcia aí entrando, obrigado José, o Nino também prestigiando a gente, obrigado aí pessoal que está entrando agora. Sinal luminoso é igual aquele que a gente já estava falando anteriormente, e o switch, que aí tem que ser um switch PoE, mas não precisa ser nada específico também, tá bom? É um switch
convencional. Não tem nada de específico nesse switch. A gente colocou aí mais para vender nosso peixe mesmo, porque, como eu disse no slide anterior, a gente tem uma linha grande aí de produtos de rede que a gente também pode comercializar, tá bom? E aí a gente tem as vantagens, então, dessa solução. Eu acho que são vantagens um tanto quanto autoexplicativas, né? A gente consegue, então, ter bastante precisão na contagem, né? As nossas câmeras fazem uma contagem bastante precisa, acima de 98% aí de acerto. Então, mesmo que tenha uma pessoa aí verificando a entrada e saída das pessoas, dos consumidores, a gente tenha, então, uma ajuda para ele que vai dar uma precisão de contagem bastante interessante. Inteligência, então, a gente está falando aí de ter um sistema inteligente, não precisa ficar um cara ali verificando se está entrando gente ou não. A própria câmera, o próprio sistema faz isso, faz esse tipo de alarme. A eficiência e também a reutilização que a gente já tinha falado anteriormente, né? Então, quando passar essa história de pandemia, de quarentena e a vida voltar ao normal, esse é um produto que o cliente ainda vai continuar utilizando, né? Para fins estatísticos, para fins de segurança e por aí vai. Então, realmente é uma solução bastante aderente aí ao mercado de segurança. E aqui a gente tem as câmeras, né? As duas a gente tem aí na nossa página o catálogo sobre elas. Então, uma é uma câmera bullet de 2 megapixels com lente fixa, e a outra é essa câmera aqui, que é a 8341X3D, que já é uma câmera que ela tem uma precisão maior, até porque ela tem duas lentes, e é uma câmera que foi projetada especificamente para fazer contagem de pessoas. Você pode usar uma, pode usar outra, pode usar as duas juntas, aí vai a gosto do freguês. E aqui depois a gente vai disponibilizar essa apresentação, mas assim, só para vocês verem, aqui tem algumas dicas de instalação, tá? Então depende da lente, do comprimento focal da lente, você tem uma altura que a câmera deve ficar, tá? Então, e tem um ângulo de montagem também, tá? Então aqui a gente já dá a receita de bolo. Então, depende da resolução da câmera e da lente dela. Então, por exemplo, essa câmera aqui de 2 megapixels com com lente de 3.6, ela precisa ser instalada com 45 graus o ângulo dela, né? Ela não pode ficar retinha olhando para o chão, ela tem que ter um ângulo de pelo menos 45 graus, e a altura máxima da instalação é de 4,5 metros. Então, se eu pegar essa câmera aqui, por exemplo, e instalar ela num poste a 6 metros, a contagem dela não vai ser eficiente. A gente tem que seguir essa tabelinha aqui. Ao passo que se a gente, por exemplo, colocar aqui uma câmera de 4 megapixels com essa mesma lente, eu vou ter aqui 4 metros de altura máxima de instalação, tá? Porque aí eu diminuo um pouco a minha abertura. Então tem essa regrinha de bolo aqui para a gente colocar a câmera na posição correta, tá bom? Então você não precisa se preocupar se vai ficar bom ou não, é só dar uma consultada na tabelinha, de acordo com a câmera, você vai ver a resolução e a lente que você está usando, aí você vai ter a altura máxima que você vai poder instalar o produto. Não tem muito segredo isso não. Aqui ele dá mais alguns toques em relação a isso, tá? A lente, bom, aí aqui a gente tem a lente, a altura, tá vendo? Você tem toda uma série de informações aqui para você instalar. Então você não pode bloquear. Se você tiver, por exemplo, duas portas, você vai ter que colocar uma do lado da outra, elas têm que ter mais ou menos a mesma abertura. Aqui só vai. Aí eu tenho que verificar aqui que aqui só vai poder passar pessoas, né? Ou seja, eu não posso ter objetos ou pessoas paradas aqui, eu não posso ter coisas que interfiram na contagem. Mas
Mas, assim, em todo caso, é uma forma, é simples, a instalação não tem muita dificuldade, tá? Aqui um caso de sucesso, lá em Singapura, no supermercado, né? Esse aqui é um produto que a gente ainda está trazendo para o Brasil, então a gente ainda não tem case aqui para mostrar, case brasileiro, porque é lançamento, mas a gente já tem esse produto sendo usado em alguns lugares do mundo. Inclusive, ó, se você olhar, a gente tem e são e assim, em casos, como eu disse, de escritórios pequenos, de pequenos estabelecimentos, a, é mais fácil, né? Você trabalha com uma câmera, pode ver que todos eles aqui têm aquele sisteminha mais simples. Tá? Então a gente já tem alguns cases, já está sendo usado, então não é um produto novo, mas a gente está trazendo para o Brasil só agora. Bom, e basicamente o recado que a gente tinha para dar hoje era esse, né? A gente, então, para a questão aí de pandemia, ontem a gente falou sobre o controle de acesso com reconhecimento facial e medição de temperatura. Você pode consultar os nossos distribuidores para comprar esse tipo de produto, ele também é muito fácil instalar. E hoje a gente falou aqui sobre a solução para controle de fluxo, que, como vocês viram, também é muito simples de implementar e que também já está disponível aí nos nossos distribuidores, tá bom? E o Ricardo, grande Ricardo, está dando um toque, realmente exatamente, Ricardo, uma das coisas que a gente consegue fazer é isso, né? Quando a gente usa o sistema de BI, independente dessa função para fluxo de pessoas ou não, a gente consegue extrair o relatório de quantas pessoas entraram e saíram do ambiente, né? O Ricardo já tem ampla experiência na configuração desse sistema, por isso que ele está dando esse toque aí. E você consegue, por exemplo, num horário que eu percebi que minha câmera está registrando um movimento maior, é aquele horário onde eu vou colocar mais funcionários para atender. Quando eu tenho um movimento muito menor, eu posso, então, esse funcionário a mais que eu coloquei nesse dia com mais pessoas, eu posso, então, dar uma folga para ele nesse dia em que tem menos pessoas, e coisas do tipo, né? Ricardo aí também colocou o endereço aí, para quem quiser entrar em contato com os nossos distribuidores, no site escolhadarroa.com, você consegue o contato de todos eles. O, o Márcio Silva está perguntando sobre suporte, né, sobre suporte para configuração. Bom, Márcio, a gente, na Darwa, a gente dá treinamento, né, inclusive o Ricardo é o responsável pelo treinamento de certificação. Quando você compra os nossos produtos, além da certificação que o canal pode fazer, ele pode também ter o suporte do distribuidor, né? Os nossos distribuidores, eles têm uma equipe de suporte treinada pela Darwa para dar suporte aos seus clientes. Mas, obviamente, caso aconteça alguma coisa que precise da nossa intervenção, claro que a gente está de portas abertas aí, né? A gente tem os nossos contatos aí no Facebook, nas mídias sociais, você pode entrar em contato com a gente até, eu diria, até pelo Facebook, até pelo Twitter, mas na nossa página tem nossos telefones aí para quem quiser entrar em contato conosco. Mas normalmente o próprio distribuidor consegue ajudar tecnicamente os instaladores, os integradores a, a fazer esse tipo de instalação, configuração. Eles têm uma equipe para isso, né? Uma das
das coisas que a Dahua gosta até de falar é que a gente certifica os nossos distribuidores, né? Os nossos canais, eles são especializados na nossa linha de produto. Isso realmente ajuda muito a gente a conseguir, então, suportar os nossos clientes, né? Inclusive a nossa cadeia de instaladores e integradores, tá? Bom, galera, então, acho que basicamente é isso. Então esse webinar vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil aí para vocês. Continue acompanhando aí a gente. Esse webinar ele vai ser postado aí no YouTube em algum momento. E o Ricardo aí está colocando o link pro Academy, tá? Para quem quiser se inscrever nos treinamentos. Eu que agradeço aí a presença de todos aí, do Márcio, do Nino, que está sempre com a gente aí, amigão. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí, novamente, pela participação de vocês e até a próxima.